videoaula de teatro? Bom, a tia Mayara está muito animada. Então vamos começar? E hoje a tia Mayara preparou duas atividades bem legais para vocês. Lembram do nosso aquecimento teatral? Então a gente vai começar com o nosso aquecimento teatral e depois a gente vai para o nosso jogo, nossa atividade de teatro de hoje, nossa atividade prática, tá bom? Bom, o nosso primeiro jogo de hoje, ele chama Soldado, Robô e Câmera Lenta. É bem grande o nome, né? Soldado, Robô e Câmera Lenta. O que eu vou precisar? De uma música. Então, vou precisar de uma música bem legal, uma música bem divertida que vocês gostem bastante, porque a gente vai precisar usar para aquecer. Ah, mas eu não tenho como colocar música. Não tem problema. Eu falo da música porque deixa o ambiente mais agradável, né? Ao invés da gente fazer os movimentos, que esse é um jogo que a gente vai usar bastante as partes do corpo, ao invés da gente fazer os movimentos no silêncio, a gente faz os movimentos na música, que é muito mais legal, né? Então, como que vai funcionar? Eu vou precisar de duas pessoas, né? Ou mais. Então, se tiver mais pessoas aí para participar da atividade com vocês, ótimo! Se não tiver, pessoal, aí não tem problema, faz só duas mesmo. Então, uma dessas pessoas vai ter que ficar no som, né? Ela fica ali comandando o som para não dar nenhum problema no som, às vezes dá um pause na hora que ela achar que deve, né? E essa outra pessoa que vai ficar, essa pessoa que vai ficar no som, ela vai dar alguns comandos, né? E quais são esses comandos, né? Alguns momentos ela vai falar soldado, robô, câmera lenta. Quando ela falar esses comandos, vocês vão ter que se mover de acordo com o que é cada um. Ou seja, o soldado, quando a Pro fala de soldado, o que vem na cabeça de vocês, né? Pessoas marchando, mas é só marchando? O soldado, ele tem aquele movimento que ele tá em guarnição, que é quando ele fica de barriga lá no chão, né? Olhando, vendo se tem alguém, né, em posição de guerra, alguém para atacar, enfim. Então é naquela posição deitada, né? Olhando, né? Lembra que o soldado ele é sério, né? Ele tem uma expressão séria. Então, além do movimento nesse jogo, a gente vai usar as expressões também. Então, ele tem aquela expressão séria. Então, quando a pessoa falar soldado, vocês podem escolher duas coisas. Ou mão aqui, né? E se mover como um soldado, né? Ou lá no chão, né? No nível baixo, né? Com a barriga lá no chão, como se tivesse posição de guarnição, certo? Quando a nossa pessoa que vai fazer o comando da brincadeira falar câmera lenta, o nome já diz tudo, né? Vocês vão se movimentar em câmera lenta, certo? Quando a pessoa falar robô, o robô, quando a gente pensa no robô, a gente imagina um robô todo de metal e ele é todo articulado. Como assim articulado? Ele, gente, ele é duro, né? Então, ele se mexe. Ele não é mole igual a câmera lenta. Não, ele é duro, né? Ele vai pra frente assim, ele vira. Então, lembra que tem vários parafusos nele, então ele é bem duro, ele é tenso. Então, a gente vai tensionar o nosso corpo, né? Então, ó, vai pra frente, pro lado, ó. Ele não vira assim, ele não é mole. Então, se ele é duro, ó, pra virar o meu pescoço, ó, pra cima, certo? Então, esses são os três comandos. Então, o comando do soldado, que eu falei, da câmera lenta, que o nosso corpo ele vai ficar mais mole, mas ao mesmo tempo lento. E eu posso ir para todos os níveis, alto, médio, baixo, né? Sentir a música que estiver tocando. E eu tenho o robô, que a Mayara acabou de falar, que ele é duro, beleza? Então, eu vou dar um exemplo agora pra vocês, tá? Só quando tiver só a parte do soldado aqui, como a tia Mayara tá sentada, vocês não vão conseguir me ver.
vocês, é como se eu estivesse marchando, beleza? Então, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, como vocês vão fazer, e depois vocês vão fazer aí na casa de vocês, tá? Então, como vai funcionar? Eu vou colocar a música. Toda vez que aparecer aqui na telinha a imagem ou do soldado, ou da câmera lenta, ou do robô, é o momento que eu vou mudar, tá bom? De posição. Mas, no primeiro momento, é livre, eu posso mexer meu corpo do meu jeito, né? O meu jeito de Mayara de ser, e vocês vão mexer no jeito de vocês de ser, tá? O jeito de criança de vocês de ser, certo? E aí, quando a pessoa começar a falar, como eu não tenho ninguém para falar aqui para mim, eu vou seguir as imagens que vão aparecer aqui na tela. Então, se aparecer de um soldado, eu vou imitar um soldado. Se aparecer de um robô, eu vou imitar um robô. E se já aparecer de câmera lenta, eu vou imitar o movimento de câmera lenta. Certo? Então, vamos lá? Vamos no 3, 2, 1, ação para começar? E 3, 2, 1, ação! Solta o som, DJ! Parou. Quando a música parar, você pode parar de estátua. Então, né, para de estátua do que você está fazendo, que no caso é do robô. Quando a música voltar, aí você pode mudar as outras opções. Mas a música, de repente, também não precisa nem ter um pause. A pessoa só vai dando os comandos, beleza? Vamos continuar? Solta o som, DJ! Parou. Entenderam? Então eu fui mudando de acordo com as coisas que foram aparecendo aqui no vídeo. Então agora é com vocês. Coloquem uma música bem legal, bem animada, tá bom? Lembre que eu falei, se tiver mais de 2 pessoas, algumas ficam fazendo atividade, né, na música, e sempre é bom não, né? É legal, tem que ter alguém no som e outra pessoa dando os comandos, né, do soldado robô e câmera lenta. É um exercício bem legal que dá pra gente pensar bem, né? Que a gente tem que pensar qual que é o robô, qual que é, né? E trabalha todas as partes do corpo, né? Então, o movimento é muito importante, o movimento do corpo é muito importante pra gente iniciar qualquer atividade, tá bom? Então, pausem o vídeo aí rapidinho, façam esse exercício e voltem aqui que a tia Mayara vai falar a segunda atividade de teatro de hoje pra vocês, combinado? Bom, pessoal, e aí? Já fizeram o aquecimento teatral de vocês? Agora vamos para a nossa parte prática. A tia Mayara hoje preparou um exercício muito legal, que é um jogo de teatro de improviso, né? É bem legal também a gente continuar trabalhando esses jogos, né? De representação, de cena, de improviso, porque ativa o quê, gente? A nossa criatividade, a nossa imaginação, tá bom? Que é o que o teatro, é a base do teatro, né? A gente usar sempre a nossa imaginação e sempre a nossa criatividade. O jogo de improviso de hoje chama Aí, Daí.
certo? Aí, daí, exatamente. Como que vai funcionar, né? É legal não, eu vou pedir duas pessoas, uma dessas pessoas vai ficar de fora da cena, ela vai dar um lugar, né, pra você onde acontece a cena, e você vai começar a fazer a cena, certo? Mas você não pode falar nem a palavra aí e nem a palavra daí. Por quê? Isso significa o quê, gente? Significa que a gente fala muito isso, certo? Além de outras palavras que a gente fala sempre. Isso tem um nome que eu não sei se vocês já ouviram falar, chama vício de linguagem. O vício de linguagem, ele é algo que a gente tem mania de falar o tempo todo. Por exemplo, tipo, a gente vai lá e aí a gente pode comer um lanche, aí tipo assim, sabe? Esse lanche que a gente vai comer não tá muito legal, tá tipo meio esquisito, sabe? Tipo meio ruim. Então, tipo também é um vício de linguagem. Mas hoje a gente não vai usar a palavra tipo, tá? A gente vai, no jogo, a gente vai usar. Nós não vamos usar aí e nem a palavra daí, tá bom? Que aí vai confundir vocês. Toda vez que vocês usarem essa palavra, vocês errarem, vocês saem do jogo, aí outra pessoa entra e continua a história que você começou. Se tiver mais de duas pessoas na casa, é bem legal também. Duas pessoas fazem a cena, a outra fica de fora só comandando, só ouvindo se a pessoa que está fazendo a cena está errando, certo? Então a tia Mayara vai fazer um exemplo, tá, de cena para vocês, bem rápido. Vocês podem aí criar cenas grandes, podem aí se divertirem, tá bom? Para vocês entenderem como que funciona, certo? Então, toda vez que eu errar, eu vou ver uma plaquinha aqui do meu lado dizendo que eu errei para parar a cena e aí outra pessoa continua a cena. Mas, tia Mayara, só tá você aí. Sim. Então, toda vez que eu errar, eu vou fingir que eu saio e aí eu volto de novo como se fosse um outro personagem, tá bom? Vocês entenderam? Bom, se não entenderam, vocês vão entender vendo aqui, certo? Então, vamos lá no 3, 2, 1, ação, para dar um gás pra cena? Então, vamos lá. 3, 2, 1, ação! Ai, peraí, gente. Eu nem falei onde vai começar a cena. Bom, vamos lá. Vamos fazer a cena na escola, pode ser? Ah, tô com tanta saudade da escola, então a gente vai fazer a cena na escola como se estivesse na sala de aula, beleza? Então, vamos lá de novo. 3, 2, 1, ação! Ai, ai, não vejo a hora de ver a professora, estou com tanta saudade dela. Bé! Gente, eu já comecei a cena falando ai, mas aí pode ser confundido com ai? Pode, porque é ai, então eu saio da cena. Aí volta outra pessoa e vai continuar com a mesma personagem. Então vamos continuar. Bom, enquanto a professora não chega, eu vou ler esse livro lindo, paradidático que eu estou lendo. Nossa, eu tô adorando. Ai, tá tão emocionante. Caiu o livro, gente. Deixa eu pegar aqui. Nossa, eu achei aqui no chão um anel. De quem será que pode ser esse anel? Uau, ele é lindo. Eu vou deixar aqui e esperar a professora chegar, não é verdade? Ai, falei de novo esse ai. Entenderam aqui, ó, já tá, a imagem já tá aqui falando que eu errei. Então, o ai é um vício de linguagem. Ai, aí, certo? Eu fiz uma cena, pessoal, em que eu estou de personagem falando, mas eu posso contar uma cena narrada. Como que é uma cena narrada? Contar uma história. Era uma vez uma princesa que estava em seu castelo. Então, ela viu da janela um lindo príncipe passeando a cavalo. Daí, sabe o que ela fez? Ó, tá vendo? Falei daí. Porque a cena, a história narrada, quando a gente conta ela narrando a história, ela confunde mais e faz com que a gente fale mais o daí e mais o aí, né? Ou ai, certo?
Enfim, então eu vou dar uma dica para vocês para confundir mais. Ao invés de vocês fazerem personagem, né, em primeira pessoa, eu sou a personagem, estou na sala de aula. Não, eu vou contar uma história que aconteceu na sala de aula. Vou contar uma história que aconteceu numa floresta encantada. E aí é como se eu tivesse, ó lá, tá vendo? Ó, e aí é um vício de linguagem. É como se eu tivesse contando a história para alguém que está me ouvindo, que é o que vai acontecer, né, gente? Então, façam a história narrada, seja um narrador da história. E toda vez que vocês falarem essas duas palavras, aí ou daí, vocês saem do jogo, a outra pessoa que estava de fora entra pro jogo, continua a mesma história, tá? E não pode falar. O que vocês podem fazer com isso? Vocês podem fazer meio que uma competição. Eu errei 3 vezes, você errou 2. Se você errou menos, então você ganha o jogo, tá bom? E se divirtam, criem várias histórias e tudo mais. Vocês podem fazer primeiro, de repente, a história toda narrada, e depois que essa história estiver narrada, vocês podem encenar essa história, virar os personagens dessa história, tá bom? É um jogo de improviso bem legal, que dá pra gente usar a nossa imaginação e faz a gente raciocinar muito, pra gente não pegar e falar o vício de linguagem, que são esses dois que eu falei, o aí e o daí, tá bom? Mas lembra que existem muitos outros, tá? Bom, então, gente, a Chamayara fica por aqui. Se divirtam, tá? Usem mesmo a criatividade e a imaginação, que eu sei que vocês têm de sobra. E até a próxima aula. Um super beijo virtual e fiquem com Deus!